Olá, graça e paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor José Alves e eu quero dar a você as boas-vindas ao nosso primeiro encontro para pequenos grupos da série Hábitos de Espiritualidade Saudável. Deus abençoe a sua vida e a todos os que estão participando juntamente com você desta reunião de pequeno grupo. Nosso desejo é contribuir para o seu desenvolvimento e para o seu crescimento espiritual. O objetivo desta série é trazermos para você o conhecimento da importância da espiritualidade, como que os hábitos são desenvolvidos e quais são os hábitos para o desenvolvimento de uma espiritualidade saudável. E hoje nós vamos falar um pouco sobre espiritualidade, que é um tema tão atual para os nossos dias. A espiritualidade é algo muito importante para a nossa sociedade pós-moderna. É cada vez mais comum as pessoas falarem menos sobre religião e mais sobre espiritualidade. E eu quero começar trazendo para você uma definição de espiritualidade que é a seguinte: espiritualidade é uma propensão humana a buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível, a procura de um sentido de conexão com algo maior que si próprio. A espiritualidade pode ou não estar ligada a uma vivência religiosa. Esse é o conceito popular de espiritualidade e, como tal, a partir deste conceito pode então surgir várias expressões de espiritualidade. Meu objetivo aqui não é falar sobre as várias expressões, mas eu quero me focar, obviamente, no que a Bíblia fala sobre a espiritualidade cristã e do porquê a espiritualidade cristã é a mais saudável para a nossa sociedade contemporânea. Lembrando que no Novo Testamento, a palavra bíblica para a espiritualidade cristã é a palavra Evangelho. Então eu quero mostrar para você hoje nesse vídeo 6 razões pelas quais esta espiritualidade apresentada nos Evangelhos, apresentada no Novo Testamento, é a espiritualidade autenticada por Deus e que traz para nós, seres humanos, o verdadeiro significado daquilo que Deus pretende para nós. Então vamos para a primeira razão, e eu quero mostrar para você alguns questionamentos da humanidade e como que o Evangelho responde a esses questionamentos. Número 1, o homem sempre se questionou de onde viemos. O Evangelho nos mostra que a raça humana tem a sua origem em Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, a Bíblia diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Atos capítulo de número 17, versículo 26 e 28 também diz: E de um só sangue, está falando sobre Deus, de um só sangue Deus fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, segundo estes e muitos outros textos da Bíblia, a palavra de Deus nos apresenta que nós não somos produtos de um processo evolutivo de uma espécie para outra. Se é que realmente, se é não, a própria história humana diz que nós, seres humanos, fomos evoluindo, mas não de uma espécie primitiva para o que nós somos hoje. A evolução humana foi se dando a partir da expansão da sua consciência, através do seu conhecimento nos vários campos de atuação, através da criação, das invenções, de tudo aquilo que o ser humano criou ao longo da sua existência na Terra. A evolução humana se dá nesse sentido, mas Deus já nos criou na forma como somos. A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, isto é, seres humanos capacitados para ter uma mente pensante, uma mente cognitiva, emoções, e Deus colocou dentro de nós um elemento que Ele não colocou em nenhuma outra criatura, que é o Espírito, e é através deste Espírito que nós podemos ter comunhão com Deus. Nenhuma outra criatura que já foi criada, ela tem a capacidade de se comunicar com Deus de maneira tão íntima e tão profunda como nós, seres humanos, temos. Por quê? A Bíblia diz que Deus é Espírito,
espírito, e aqueles que o adorar, devem adorá-lo em espírito e em verdade. Então, eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus disse desde quando criou o homem e a mulher lá no Jardim do Éden, que o ser humano teria capacidade de exercer domínio sobre a terra, sobre o mar e sobre os céus. E ao longo da história, o ser humano tem desenvolvido domínio nos mais variados campos de conhecimento e da ciência. Isso tudo porque nós fomos criados por Deus e, como diz o texto de Atos, em Deus nós vivemos, nele nós nos movemos e nele também nós existimos. E eu creio que esta verdade, ela traz para nós uma esperança muito grande de que nós fomos criados, nós temos a nossa origem em Deus, fomos criados por Ele de maneira planejada, de maneira elaborada, para vivermos segundo a sua glória. Segunda razão é, se olharmos para as mazelas da nossa sociedade, nós podemos constatar que tem algo de errado com o ser humano. E o Evangelho nos mostra o que aconteceu de errado conosco. Você não precisa ser um analista, você não precisa fazer uma análise muito profunda da sociedade para saber que tem alguma coisa errada com a raça humana. E a palavra de Deus, o Evangelho, nos mostra o que aconteceu. Romanos capítulo 3, versículo 23, Paulo diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O que aconteceu com a raça humana? A Bíblia conta essa história falando sobre o pecado. E a palavra de Deus também nos mostra em Romanos capítulo 7, versículo 15, versículo 19 e versículo 20, o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: eu não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Preste bem atenção nisso que eu vou lhe dizer. Segundo o apóstolo Paulo, nesses dois textos que ele escreve na sua carta aos Romanos, e na carta aos Romanos, Paulo, ele utiliza vários capítulos desta carta para trazer a realidade da raça humana desconectada com Deus, e ele diz... Ele aqui traz para nós a doutrina do pecado. E algumas pessoas acham que o pecado são apenas atos de cunho moral que o ser humano ele comete, erros de cunho moral, de cunho ético que o ser humano comete. Mas segundo Paulo, ele está dizendo aqui que o pecado não é apenas atos, ações que nós cometemos, atos ou delitos de cunhos morais ou éticos que cometemos. Paulo aqui está dizendo que há uma força dentro do ser humano que ele chama de uma força espiritual que ele chama de pecado. E essa força espiritual do pecado que está na natureza humana impede o ser humano de fazer as coisas da perspectiva de Deus, mesmo que a sua vontade queira, mas a força espiritual do pecado que opera na natureza humana não permite que o ser humano controle essa força. Então, quando você se pergunta o que aconteceu, o que está acontecendo com a raça humana, por que nós vemos tantas demonstrações de crueldade, seres humanos tirando a vida uns dos outros, dizimando civilizações inteiras? Paulo está dizendo, porque todos pecaram e se desconectaram, foram destituídos da glória de Deus. E Paulo diz que este pecado que o ser humano cometeu, ele opera na mente, nas emoções, nas ações do ser humano. A espiritualidade cristã é a única que traz com precisão cirúrgica a realidade espiritual do ser humano afastado da presença de Deus. Terceiro lugar, todo ser humano se preocupa com a sua autoestima. O Evangelho fala sobre a estima do alto. Hoje nós vivemos uma sociedade em que as pessoas cada vez mais se preocupam em manter a sua motivação, a sua autoestima, amar-se a si mesmo. Não existe nada de ruim nisto, desde que a pessoa não se torne narcisista e ache que ela é um fim em si mesma.
Porém, mais do que autoestima, a Bíblia fala-nos sobre a estima do alto. O ser humano, na sua condição de pecador, se torna um ser condenável diante da presença de Deus. Porém, apesar de todo o pecado, apesar de todos os delitos que o ser humano comete, a palavra de Deus nos mostra, o Evangelho nos mostra, o quanto somos estimados, amados e valorizados por Deus, a tal ponto de Deus entregar o seu próprio Filho Jesus para que pudesse morrer, se sacrificar para nos salvar. Então, mais do que a autoestima, o ser humano precisa descobrir a estima do alto. Deus nos amou de uma maneira profunda, de uma maneira incondicional. E não existe neste mundo nenhum padrão de amor, nenhum amor, por mais platônico, romântico que possa ser, se compara com o amor de Deus pela minha e pela sua vida. Então, se você talvez tenha um problema de autoestima, tem um problema de autovalorização, muitas vezes sente-se uma pessoa desvalorizada, uma pessoa que talvez espera de algumas outras que estão à sua volta algum tipo de valorização, algum tipo de reconhecimento, quero dizer a você o seguinte: ainda que todas as pessoas, elas não deem a você o devido valor que você merece ou que você pretendia receber, saiba que Deus valoriza a sua vida. E você pode dizer, mas eu sou um pecador, eu cometo tantos erros, sou uma pessoa limitada. Deus ama você de maneira incondicional. Deus, Ele não te ama hoje mais do que ontem e Deus não vai te amar amanhã mais do que hoje. Deus, Ele te ama e te amará sempre. Por isso que a Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus tanto amou o mundo, ou amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos capítulo 5, versículos 7 e 8, olha o que o apóstolo Paulo diz: dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. E olha o que diz o versículo 8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. De que maneira? Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. O que esse versículo aqui está dizendo é o seguinte, que não é muito difícil encontrar alguém que esteja disposto, talvez, a morrer por um justo, por uma pessoa boa ou por uma boa causa. O difícil é alguém estar disposto a morrer por quem não merece, por quem não tem nenhum mérito. Mas Jesus, quando Ele olhou para a humanidade, quando Deus estabeleceu o seu plano para a humanidade, o Senhor Jesus, Ele não morreu por quem merece. Irmãos, queridos, você que está nos ouvindo, está me assistindo, se for por mérito, nenhum de nós temos mérito na salvação, porque a Bíblia diz que todos pecaram. A Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie e ache que é merecedor da salvação, do perdão e da redenção. E a Bíblia diz que Cristo morreu por nós, não quando éramos justos, mas quando éramos pecadores. Algumas pessoas dizem o seguinte: quando eu me tornar uma pessoa melhor, eu me aproximarei de Deus. Nós jamais seremos bons o suficiente para nos aproximarmos de Deus, para atrairmos as bênçãos dele para a nossa vida. Tudo que nós precisamos é por intermédio do Senhor Jesus, que morreu por nós quando ainda éramos pecadores. 1 João capítulo 3, versículo 1, olha o que diz a Bíblia. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus. Que amor maravilhoso, que amor extraordinário e tremendo para mim e para a sua vida. Quarto lugar, a sociedade fala muito sobre fraternidade e amor ao próximo. O Evangelho é a mensagem que nos fala para amar o próximo como a nós mesmos. Não existe outra espiritualidade que fala sobre amarmos o próximo de maneira incondicional do que a espiritualidade cristã.
E o Senhor Jesus Cristo, ele disse, se você amar só aqueles que amam você, de que adianta? Se você amar somente aqueles que te fazem bem, qual é o mérito nisso? O Senhor Jesus, ele resume toda a lei, todos os profetas, ele resume o Evangelho em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. E Jesus diz que o 2º mandamento é semelhante ao primeiro, amar o próximo como a si mesmo. Na parábola do bom samaritano nós vemos isso. Aquele homem que estava caído no caminho, muito provavelmente ele era um judeu. O levita que passou por ele, o sacerdote, deveriam ajudá-los, porque representavam toda a questão da religiosidade de Israel. Mas a Bíblia diz que o menos provável, o samaritano, que culturalmente, que etnicamente tinha conflito com os judeus, pela lógica, o samaritano deveria abandonar aquele homem para que ele terminasse de morrer. Mas aquele samaritano, ele venceu toda e qualquer barreira étnica, racial, cultural, religiosa, porque ele olhou o ser humano que estava ali. E a Bíblia diz que ele presta os primeiros socorros, coloca na sua cavalgadura, leva-o até um hospital, dá dinheiro para que ele fosse tratado nas suas necessidades e disse, quando eu voltar, se ele gastar mais do que eu já deixei pago, eu vou ressarcir, eu vou restituir. Queridos, o Evangelho fala-nos de um nível de amor pelo próximo, como nenhuma outra espiritualidade nos fala. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 43 e 44, ele disse o seguinte, mas eu lhes digo, a lógica diz o seguinte, que vocês devem odiar aqueles que odeiam, aqueles que perseguem, aqueles que querem o mal. Mas Jesus disse, amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. A espiritualidade cristã, o Evangelho, nos convoca a amarmos, inclusive aqueles que talvez não tenho nenhum mérito no nosso amor. Número 5, as pessoas buscam uma fonte de empoderamento para viver uma vida plena. O Evangelho diz que através de Jesus opera em nós o poder da ressurreição. Hoje a palavra empoderamento é uma palavra muito comum na nossa sociedade. As pessoas estão cada vez mais buscando meios de se empoderar, buscando poder, energia, seja nos alimentos, seja nos cristais, seja na natureza, em diversas fontes que possam lhe dar algum tipo de poder. Mas a Bíblia Sagrada nos mostra que o poder que nós precisamos para viver é o poder da ressurreição de Jesus em nós. O Senhor Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou ao 3º dia. E a Bíblia diz que todos aqueles que entregam a sua vida a Ele podem desfrutar do poder da ressurreição. Isso significa que agora a nossa perspectiva de vida, ela não está mais limitada a uma vida meramente humana, física e aquilo que nós podemos ver, mas opera dentro de nós o poder da ressurreição de maneira que absolutamente nada neste mundo pode nos parar. Aquele que está na presença de Deus e vive na presença de Deus é uma pessoa imparável, mesmo que as doenças, as enfermidades, lutas e problemas do dia a dia venham sobre elas, nós somos imparáveis pelo poder da ressurreição. O apóstolo Paulo disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo disse que ele não tinha medo da morte, porque se ele vivesse, ele viveria para Jesus, e se ele morresse, estaria eternamente com o Senhor Jesus. E ele nos traz vários textos para nos empoderar, para termos a certeza da vitória de Jesus sobre nós. Filipenses capítulo 3, versículo 10, Paulo diz, eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Filipenses capítulo 4, versículo 13, Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Romanos capítulo 8, versículo 37, Paulo diz, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 17, Paulo diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram novas coisas.
Se você está precisando de empoderamento, energia, poder para viver a sua vida, esteja conectado com Jesus, porque você vai poder desfrutar do poder da ressurreição. Em último lugar, e sexto e último lugar, o ser humano sempre se indagou onde vai passar a eternidade. O Evangelho mostra o destino final daqueles que partem seguros em Deus e daqueles que o rejeitam. O Evangelho, ele nos traz claramente o destino do ser humano, daqueles que estão seguros em Deus porque entregaram suas vidas a Jesus e daqueles que viveram afastados da presença de Deus e do Senhor Jesus. A Bíblia diz que há apenas um caminho que nos conduz ao Pai. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A Bíblia diz em Mateus capítulo 25, versículo 46, que estes a qual ele está se referindo é aqueles que rejeitaram o Evangelho e estão longe da presença de Deus. Estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna na presença do Senhor. Apocalipse capítulo 21, versículo 27, aqui está falando sobre a realidade do céu. E olha o que o apóstolo João está escrevendo, a revelação que Deus lhe trouxe. Nela, na cidade de Deus, na casa de Deus, na realidade eterna de Deus, jamais entrará algo impuro, e também ninguém que pratique o que é vergonhoso e enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. O que João aqui está dizendo é que a oportunidade de Deus está aberta para todos, mas somos nós quem escolhemos abraçar ou não as oportunidades de Deus. E o tempo que eu e você temos para garantir a nossa vida segura na eternidade é agora, é neste momento. Se você já recebeu a Cristo como seu Salvador, Deus abençoe e que o Espírito Santo possa te ajudar a perseverar na presença de Deus. Se você ainda não decidiu-se por Jesus, se o seu coração ainda não está entregue a Jesus, essa é uma boa oportunidade de você entregar a sua vida presente e a sua vida futura na eternidade, nas mãos daquele que pode garantir uma eternidade segura. Foi uma alegria estar com você nesse nosso primeiro encontro. Deus te abençoe. Você vai ficar aí agora com o seu líder de pequeno grupo e as perguntas de facilitação, e que esta palavra possa estar sendo gravada na sua mente e no seu coração. E na próxima semana nós estaremos de volta com a nossa segunda mensagem para pequenos grupos da série Hábitos de uma Espiritualidade Saudável. Deus abençoe. Até lá, na paz do Senhor Jesus.